Abra as vossas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 4. Nós vamos ler alguns versículos desse livro, desse capítulo. Seremos breves na palavra, aquilo que Deus tem nos entregado. Louvado seja Deus. Lucas capítulo 4, a partir do versículo 14. Lucas capítulo 4, a partir do versículo 14, diz o seguinte: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Versículo 20, para finalizar. E cerrando o livro, tornou-lhe ao ministro, e assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Amém. Louvado seja Deus. Ao analisarmos o contexto literário da palavra na qual nós lemos essa noite, nós vamos entender que o Senhor Jesus, ele já tinha sido batizado. Entendemos também que a palavra do Senhor diz que para que uma pessoa fosse consagrado ao profeta ou a sacerdote, era necessário, segundo a lei, que ele se completasse 30 anos de idade. Entendemos que nesse contexto o Senhor Jesus também já havia completado os 30 anos de idade, para que assim ele cumprisse aquilo que Deus havia dado a ele, para que ele cumprisse o seu ministério terreno. Nós entendemos também que o Senhor Jesus, ao ser batizado, diz a palavra, que ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo, para que através disso, ele fosse tentado pelo diabo, para que ali ele obtivesse a vitória na qual Deus queria que ele conseguisse, e de fato ele conseguiu. E é interessante que existem algumas denominações que diz que o crente, o irmão ou a irmã, pelo fato de jejuar, de orar, óbvio que é necessário, mas algumas pessoas dizem que o fato de eles fazerem isso, o diabo vai ficar longe dele. Mas se nós olharmos na palavra do Senhor, nós vamos entender que ao fazermos isso, nós vamos ter munições para que nos dias maus, diz a palavra, nós venhamos conseguir vencer o maligno. Então, essa ideia de que eu orar, eu jejuar, o inimigo não vai me tentar, ou ele não vai chegar perto de mim, é uma ideia errônea. Porque a palavra nos ensina que o próprio Satanás foi até ao Senhor Jesus, o próprio Filho de Deus, e ele foi tentar o Senhor Jesus. Quanto mais nós que somos fracos, quanto mais nós que somos um nada, mas Deus nos torna e nos faz alguém e nos faz tudo. Porque a palavra de Deus diz que nós, na presença do Senhor, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. E nesse contexto, a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, logo após ter retornado do deserto, logo após ter obtido a vitória ali em cima do inimigo, ele voltou para a cidade na qual ele foi criado. Não foi a cidade que ele nasceu, mas a cidade que ele foi criado. E a Bíblia diz que, como de costume, o Senhor Jesus, ele entrou num sábado, numa sinagoga, e passou ali fazer aquilo que ele mais gostava, de ensinar a palavra àquelas pessoas que estavam ali. E, segundo alguns estudiosos, dizem que numa sinagoga havia 7 pessoas que participavam diretamente do culto. Eram, primeiro,
o sumo sacerdote, o segundo, o levita, e os outros 5 eram pessoas que frequentavam frequentemente aquela sinagoga. E o Senhor Jesus, como de costume, ele foi até aquela sinagoga e recebeu a oportunidade de trazer a palavra daquela noite, daquele dia. E é interessante que o Senhor Jesus, ao ler a Bíblia, ele tem como base Isaías 61, quando diz que o Espírito do Senhor estava sobre ele. E a partir do momento que o Espírito Santo estava sobre ele, ele entendeu e passou para nós que existia uma hierarquia e que ele estava cumprindo aquela hierarquia, aonde ele não burlou a lei. Primeiro, ele completou os 30 anos. Segundo, logo após de ter completado os 30 anos, ele foi batizado pelo Espírito Santo e assim o próprio Senhor o permitiu que ele fosse assumir o seu ministério terreno, porque na realidade ele já estava capacitado, Deus já trabalhava através da vida dele. E a Bíblia diz que ele, conduzido então pela virtude do Espírito, ele retornou àquela cidade. Retornou à cidade na qual ele foi criado e ali passou a trazer algumas pautas, e é essas pautas que eu quero falar nessa noite. O Senhor Jesus, ao receber a oportunidade, tendo como base o livro do profeta Isaías, no capítulo 61, ele passa a falar de si próprio, porque Isaías, no ano de 700 anos antes de Cristo, antes do nascimento do próprio Cristo, Isaías já falava a respeito do Cristo, como diz alguns pregadores, alguns historiadores, que Isaías é reconhecido como o profeta messiânico. Então, Isaías falou muito de Jesus, Isaías falou muito da obra do Cristo. Em Isaías 53 diz que ele não tinha parecer, ele não tinha formosura, mas também a Bíblia diz que ele carregou sobre ele as nossas iniquidades e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então nós entendemos que Cristo já era pregado muito tempo antes do seu nascimento. Então o que é que eu quero dizer com isso? Isaías pregou Cristo e tantos outros profetas. Abraão fez menção de Cristo. Moisés também fez menção de tantos os outros profetas que Deus levantou. E eles fez menção daquilo que Deus iria trazer. No livro de Gálatas, no capítulo 4, no versículo 4, diz que: e vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido da carne, né? Ou seja, ele cumpriu toda a lei e não burlou nada, e ele estava naquele momento ali, trazendo. E Jesus, ele passa a pregar e passa a defender algumas pessoas, e ele apresenta alguns adjetivos que algumas pessoas, muitos de nós tínhamos ou temos. E o primeiro é, quando ele diz que ele passa a evangelizar os pobres, ele recebeu de Deus a autonomia de evangelizar os pobres. Ou seja, nós entendemos que naquela época, assim como nos dias de hoje, havia muitos pobres, havia muitas pessoas que estavam à margem da sociedade. Se nós fôssemos dar um tema, dar um nome a essa pregação de hoje, coisa que eu não quero fazer, mas faríamos, se fosse o caso, eu colocaria o seguinte tema: Jesus e os marginalizados. Mas para que eu não fique apenas nesse contexto, eu resolvi apenas trazer essas pautas na qual o Senhor Jesus apresentou naquela sinagoga. E ele disse que veio evangelizar os pobres. E assim como nos dias de hoje, na época de Jesus também, tinha pessoas excluídas, estava à margem da sociedade, por alguns motivos. Primeiro, muitos estavam excluídos por falta de condições financeiras, e outros também estavam excluídos pelo fato de ter alguma enfermidade constatada, e outros também estavam excluídos à margem da sociedade pelo fato de ter uma possessão demoníaca. E o Senhor Jesus, ele disse que veio trazer a palavra, veio trazer aquilo que essas pessoas precisavam. E Jesus, ele estava num contexto onde nós aprendemos ontem, o pastor Saulo pregando, onde os judeus não aceitavam determinadas mensagens. E Jesus estava nesse contexto. Ele falou algo em que os judeus não aceitavam
aquela mensagem, não aceitaram aquilo que ele falou. E falar de pobres, geralmente eles não queriam ouvir falar dessas pessoas pobres, porque os sumos sacerdotes naquela época, os levitas, muitas das vezes eram os primeiros a excluir esse tipo de gente, pelo fato de não ter uma condição financeira estável, e muitas das vezes eles não queriam dar atenção para essas pessoas. Mas Jesus vem com essa mensagem confrontando os discípulos, confrontando os levitas, confrontando os sumos sacerdotes da época, naquela sinagoga, dizendo que ele veio evangelizar os pobres. Era um tapa na cara dos sumos sacerdotes, porque, de acordo com a lei, os sumos sacerdotes tinham sido levantados por Deus para evangelizar as pessoas, falar da lei, falar o que eles deveriam fazer e falar aquilo que eles não deveriam fazer. Eles tinham autonomia da lei para falar sobre isso. E segundo eles, aos olhos do sumo sacerdote, do ponto de vista deles, Jesus não tinha autonomia de falar isso, de falar que ele veio evangelizar os pobres, de falar que ele veio trazer aquilo que eles precisavam. Porque se nós formos meditar nesse contexto bíblico, nós vamos ver que Jesus, ele próprio, as pessoas testificando dele, disse, não é esse o filho de José? Ou seja, menosprezando ele, não é esse carpinteirozinho? Não é esse camarada muito menosprezado? Mas Jesus, com a sua palavra de conforto, ele veio e trouxe essa palavra que serve tanto para aquela época também, como serve para os nossos dias, e como vai servir para sempre. Porque a palavra de Deus diz que a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Louvado seja Deus. E ele veio trazer esse tipo de mensagem para essas pessoas. Porque Jesus, ele tinha consciência de que essas pessoas, eles estavam também se auto-excluindo. Eles próprios. Primeiro que por motivo de que os sumos sacerdotes não davam a devida atenção a eles. E com isso, eles próprios se sentiam maus. Quem de nós não ficamos ruins ou cabisbaixo ao sermos menosprezados em determinada situação? Todos nós ficaremos. Mas, louva a Deus, porque nós, como servos do Senhor, nós temos aprendido, como já foi cantado nessa noite, a comunhão. Louvado seja Deus. E ele trouxe outra pauta, que foi a segunda, que foi falar sobre os quebrantados. A palavra quebrantado também significa desanimado, sem ânimo, triste. Como eu disse agora há pouco, havia uma exclusão, tanto religiosa, havia também a exclusão, tanto social. E com isso, eles se sentiam mal. E é interessante também enfatizar que, além da exclusão social e religiosa, havia outra na qual as pessoas eram excluídas, que eram elas, pelo fato de terem alguma cultura étnica diferente da deles, né? E isso trazia com que aquelas pessoas não fossem bem vistas pelos judeus. Quem não conhece a história da mulher do samaritano, todos nós conhecemos. Até porque a mensagem na qual eu estou falando agora não é nada novo. É uma mensagem que todas as pessoas que aqui estão conhecem a palavra, conhecem essa mensagem. Não é nada novo, é algo que os irmãos conhecem. Então, como não conhecer a história da mulher de Samaria? Como não conhecer a história dos samaritanos, a origem deles? Louvado seja Deus. Diz o livro de Isaías, para nós refletir, no livro de Levíticos 13, no livro de Levítico, capítulo 13, versículo 45, e parte B, que diz assim, e cobrirá o lábio superior e clamará imundo, imundo. O que é que eu quero dizer com isso? Era um dos motivos no qual as pessoas daquela época, eram excluídos pelos sumos sacerdotes. Por quê? Porque nesse contexto, no livro de Levítico, vai dizer que uma pessoa a ser constatado que era leproso, era-se necessário que eles fossem excluídos, a lei dava aval para que isso acontecesse, que eles fossem excluídos ali do meio daquele povo e fosse para o deserto. E nesse contexto aqui, ele fazia o seguinte, ele abria o seu lábio superior e gritava, imundo, imundo, ou seja, ele auto se denominava como imundo. Quem não se lembra também da história ali do livro de Mateus, no capítulo 8, versículo 2, que diz quando o leproso chegou até ao Senhor Jesus,
Diz a palavra que o Senhor Jesus passou a noite no monte orando. E ao descer, ali também havia várias pessoas. A multidão estava esperando o Senhor Jesus. Ou seja, ele estava num deserto, esse homem estava excluído, num local distante daquela cidade, daquele vilarejo. E diz a palavra que quando ele desceu daquele monte, se aproximou um homem, e eu acredito que ele estava cumprindo a lei, quando ele dizia que estava imundo, imundo. Tanto é que a Bíblia diz que ele gritou: Senhor, se quiser-me, pode me curar. E o Senhor Jesus disse: sim, eu quero ser limpo. E Jesus curou ele. Era um outro motivo no qual essas pessoas eram excluídas. Aleluia. Quem não lembra do endemoniado de Gadareno? Era um dos motivos também pelas quais as pessoas eram excluídas ou auto-excluídas. Porque nesse contexto, o demoniado de Gadareno, diz a palavra que ele ficava nos cemitérios. Ele ficava ali perto dos túmulos. E diz a Bíblia que o Senhor Jesus, ao ver aquele homem, ele libertou aquele homem e deu uma nova vida para ele. E os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, Deus restituiu aquele homem. Por quê? Porque aquele homem tinha perdido, eu acredito, a paz de si mesmo, a paz de espírito. Aquele homem já tinha perdido a sua família, se bem que ele tivesse. Aquele homem já tinha perdido seus familiares, porque eles não queriam se aproximar. Quem quer se aproximar de um demoniado? A pastora estava até aqui na sexta-feira falando do grupo familiar, e ela falou sobre a questão de que nós tínhamos que estar preparados, né, caso alguma pessoa venha a ser manifesto ali um demônio na casa da pessoa, nós temos que estar preparados. Até eu brinquei, disse: agora é hora de desistir. Agora é hora de desistir, mas glória a Deus, todos os irmãos não desistiram, aleluia. Então é isso, irmãos, era outro motivo no qual essas pessoas eram excluídas, aleluia, Deus. E ele fala também sobre os cativos. A palavra cativo, ela também significa prisioneiro de guerra. Outro significado, seduzido, aquilo ou aquele que foi tirado do bom caminho, corrompido, pecado. Isaías diz que os pecados da humanidade separam a humanidade ou nós de Deus. Os nossos pecados nos separam de Deus. Ou seja, é necessário que isso seja reparado. E a morte expiatória do Senhor Jesus, ela passa a ter valor em nossas vidas a partir do momento que nós aceitamos ao Senhor Jesus como o único, suficiente Senhor e Salvador de nossas vidas, para que a partir disso, nós de fato tenhamos uma comunhão com Ele, e aquilo que nos afastava de Deus, aquelas coisas que nos seduzia, aqueles desejos que nos seduzia, passa a ser tirado para a glória de Deus, e nós temos aí um livre acesso com o Senhor. Ele também fala sobre o cego, e é interessante também que, ao falar sobre esse cego, Jesus ele não está falando uma cegueira física, mas sim uma cegueira espiritual. Por quê? Porque se tem alguma coisa que impede que nós deixamos de receber algo, ou deixamos de sermos conduzidos a algum lugar, é justamente a cegueira, é a falta de discernimento. Tanto é que o próprio Tiago diz: se nós não tivermos sabedoria, ou seja, discernimento, é necessário que nós venhamos pedir ao Senhor, e Deus ele nos concede. Aprendi no culto de ensino, amém? Quarta-feira, glória a Deus. E ele fala também sobre o oprimido, que significa também envergonhado, confundido. Amém, irmãos? Essas são as pautas que o Senhor Jesus traz naquela reunião. E eu fico meditando na palavra do Senhor e vendo da forma com que o Senhor Jesus, ele conduziu aquelas palavras. Mas, louvo a Deus por essa introdução que agora há pouco nós fizemos. Só que ele não ficou apenas nessas palavras. Eu quero chegar aonde o Senhor Jesus, de fato, no ápice da mensagem dele. Quando o Senhor Jesus, no final, ele fala ali, ele diz a partir do versículo 19, que diz assim, lá no finalzinho: anunciar o ano aceitável do Senhor. O que era anunciar o ano aceitável do Senhor? A Bíblia diz, no livro de Levítico, que esse ano aceitável ao Senhor, no livro de Levítico, capítulo 25, era justamente o jubileu. E o que era jubileu?
Quando Deus, falando com Moisés ali, ele no Monte Sinai, Deus chama Moisés e passa algumas recomendações para Moisés. Deus fala o seguinte: Moisés, olha, o que é que vai acontecer? Quando vocês entrarem na terra prometida, é necessário que comemora-se algumas festividades. E o Senhor Jesus foi falando, o Senhor Deus foi falando a Moisés, as festividades, a Páscoa, enfim, falando. E ele chega nesse ano aceitável do Senhor, que é o jubileu. Mas o que é que significa o jubileu? A Bíblia nos ensina que Deus falou para Moisés: olha, no 49º ano, no 10º dia do 7º mês do 49º ano, é necessário que faça todos os procedimentos, é necessário que se faça todo o ritual para que vocês venham receber o ano aceitável do Senhor. Para que vocês venham receber o ano do jubileu, que jubileu significa júbilo, alegria. Ou seja, e Deus passa essas recomendações a Moisés. No 49º ano, eles comemoravam, de cada 49º ano, eles faziam o quê? Eles pegavam um chifre de carneiro, diz a palavra, lá em Levítico, tá? Se vocês quiserem ir lá depois, está escrito. Com um chifre de carneiro, eles passavam por todo o território nacional de Israel a proclamar o ano aceitável do Senhor, o ano do jubileu. Foi justamente esse ano que Jesus falou agora há pouco, o ano aceitável do Senhor. E diz a palavra que no 50º ano, quando completasse 50 anos, ou seja, ali já era o jubileu. O que acontecia no jubileu? Os cativos, os presos, tinham que ser soltos. As pessoas que estavam sendo servo, pelo fato de dever alguém, pelo fato de não ter sabedoria administrativa, e passavam a ser servos. E nesse ano do jubileu, era-se necessário que essas pessoas fossem libertas. As prisões eram arrancadas. Foi por isso que Jesus não teve essa mensagem aceita pelos judeus. Porque do ponto de vista cultural, tradicional, eles não estavam comemorando o ano aceitável do Senhor. No versículo 22, nós vamos até encontrar as pessoas admiradas com a sabedoria do Senhor Jesus. Mas eles não aceitaram porque, de acordo com a lei judaica, não se comemorava naquele contexto o ano do jubileu. Eu acredito que o sumo sacerdote imaginou o seguinte: esse camarada, ele está dizendo que nós temos que soltar os presos. Ele está dizendo que as pessoas que estão devendo aos seus patrões têm que ser libertas. Então, quer dizer que ele veio burlar a lei, quer dizer que ele veio mudar aquilo que Moisés, o nosso grande profeta, trouxe para nós. Quer dizer que toda a tradição que nós fizemos, que nós cumprimos até hoje, nada valeu. E agora ele vem com isso, dizendo que ele próprio se denomina o Cristo. Diz alguns estudiosos que numa sinagoga havia duas cadeiras. Uma cadeira do sumo sacerdote e, segundo eles, dizem que outra cadeira era a cadeira do grande Messias, que quando o Messias viesse, ele iria sentar naquela cadeira. Nós observando o texto, nós vamos entender que Jesus, ao ler o texto, ele sentou-se, e esses estudiosos acreditam que ele tivesse sentado na cadeira do Messias, ou seja, e eles não aceitaram aquela ousadia do Senhor Jesus. Eles não aceitaram o fato de ele ter sentado na cadeira do Messias. Eles não entendiam que o próprio Jesus era o Messias, que ali estava. Pelo fato dele levar uma vida muito simples, pelo fato dele trazer uma mensagem que confrontava a época, pelo fato do Senhor Jesus também se relacionar com as pessoas que estavam à margem da sociedade, como os pecadores, como os publicanos, como outros tipos de pessoas. Então eles não aceitaram essa mensagem. E diz a Bíblia que os olhos de todos, nesse contexto, ficaram fitos. Todos, sem exceção, os olhos de todos ficaram fitos nele. Por quê?
porque ele tinha sentado numa cadeira que, segundo eles, não era para ele. E diz a Bíblia também que já no versículo 28, depois de Jesus ter trazido uma mensagem, na qual eles não aceitaram, uma mensagem pesada, eles queriam matar o Senhor Jesus, já no versículo 28. Eles levaram Jesus a um alto monte daquela cidade e queriam o precipitar, queriam jogar ele de cima a baixo, queriam matar Jesus. E diz a palavra que Jesus saiu naquele momento e foi para outra cidade. Agora eu imagino o seguinte: as pessoas que estavam de fato esperando, os judeus que estavam esperando o próprio Cristo, ele vendo aqueles rabi, aquele mestre, trazendo essa mensagem, e não aceitaram. Por quê? Porque o confrontavam, porque eles não aceitavam, porque eles não queriam que as pessoas fossem libertas, porque eles não queriam que os presos que estavam nas cadeias fossem libertos. Mas Jesus, ele não estava trazendo no contexto tradicional. Quando Jesus falou no ano aceitável do Senhor, ele estava transferindo de uma esfera física para uma esfera espiritual. Ou seja, lá nos versículos após esses que nós lemos, Jesus vai falar o seguinte: e hoje se cumpriu essa palavra. Ele não falou aos vossos olhos, mas ele falou em vossos ouvidos. Tanto é que a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça. E ele diz: se cumpriu hoje essa palavra em vossos ouvidos. Jesus estava falando o seguinte: que naquele momento havia ali algo sobrenatural acontecendo, em que os olhos humanos não poderiam contemplar, mas que o próprio Jesus estava contemplando. Porque se nós formos meditar na palavra do Senhor, quando um rei ele era ungido, era necessário que derramasse o óleo nele. Quando um profeta também fosse ungido, era necessário que derramasse óleo sobre ele. Ou seja, a esfera física, algo que podemos ver, algo que se torna palpável, algo que nós que pode ser notório, está patente aos nossos olhos. Mas Jesus estava dizendo o seguinte, que não precisavam mais ter aquele tipo de ritual. Outra coisa que foi de encontro à cultura judaica, na qual eles não aceitaram. Jesus estava dizendo o seguinte: olha, não é mais necessário, através desse ato, não é mais necessário o derramamento de óleo sobre a cabeça dos reis, sobre a cabeça dos profetas, porque Jesus ele estava transferindo algo natural para algo sobrenatural, para que através disso nós fôssemos alcançados pela graça e a misericórdia do Senhor. Louvado seja Deus, aleluia. Então foi uma palavra muito difícil aos olhos dos sacerdotes, aos olhos dos levitas. Ficaram sim admirados no versículo 22, mas no versículo 28 eles já queriam matar Jesus. Eles já queriam, de fato, jogar ele de cima de um alto monte. Mas ainda não era a hora dele se entregar. E diz a Bíblia que ele se ocultou e foi para outro lugar. Louvado seja Deus. As cadeias foram desfeitas. Aqueles que estavam presos, é necessário que, numa atmosfera espiritual, é necessário que seja liberto a partir do momento que entende-se que Jesus é o único, suficiente Senhor e Salvador. Aqueles que estavam com as enfermidades também era necessário que fosse curado. Não uma enfermidade física, pois isso também Jesus cura. Mas ele estava falando de algo muito além. Porque quando Jesus ele trata desses assuntos, e como eu citei agora há pouco, dessas pautas que ele trouxe, ele vai muito além daquilo que a religião, muito além daquilo que os nossos olhos veem. Ele foi em determinados campos da ciência, no qual nenhum rabino, nenhum mestre até então tinha ido. Jesus ele estava indo de confronto com esses homens, mas ele estava passando um ensinamento. Por quê? Porque ele sabia que uma pessoa, ao ser excluído, ele estava abalado em todo sentido. Ele também sabia que essas pessoas, eles não queriam viver
Mas por quê? Porque as outras pessoas estavam excluindo ele. Ou seja, ele foi também ali no campo da sociologia. Porque diz a sociologia que é o campo em que estuda o comportamento humano diante de um crescimento, de acordo com que cresce uma cidade, ela estuda o comportamento humano em suas funções. E diante disso, esses homens, eles estavam abalados. Eles não se sentiam pessoas. Eles não se sentiam amados. E Jesus, sabendo disso, ele foi em todos os campos e tratou desses assuntos, no qual os irmãos já sabem. Louvado seja Deus. Tratou de todos os assuntos. Porque Jesus, ele vai não apenas no campo religioso. Ele vai em todos os campos. Quem não se lembra de Deus tratando Elias? A Bíblia diz que Elias, ele foi um homem que teve uma intimidade com Deus, no qual poucos tiveram. E diz a palavra que em um determinado momento, Elias caiu em depressão. É interessante notar também que, quando estava na caverna, Elias viu fogo caindo do céu. Elias já tinha visto fogo caindo do céu. Elias já tinha visto tempestade, já teve essas intimidades. Mas quando ele estava ali na caverna, diz a palavra que passava algumas situações ali naturais, e Elias não via como a voz do Senhor. Ele estava com tanto medo que ele não saía para fora. Mas diz a palavra que quando Elias ouviu uma voz mansa, é interessante notar, mansa e suave, diz a palavra, ele entendeu que era a voz do Senhor. O que significa dizer essa voz mansa e suave? Significa dizer que Elias estava sendo tratado naquele momento por Deus. Deus estava ali como um médico, como um psicólogo tratando de Elias, pois naquele momento ele entrou nesse campo para tratar de Elias. Um homem que já teve intimidade espiritual com Deus, que já tinha tratado pessoas. E naquele momento Elias estava ali, sendo tratado pelo Senhor, nessa área que ele precisava ser tratado. E eu acredito que nós precisamos ser tratados pelo Senhor. Todos nós, sem exceção, temos alguma área que precisamos ser tratados por Deus. Todos nós precisamos nos colocar diante de Deus, independente de religião. Por que eu falo independente de religião? Porque existem pessoas que têm um caráter moldado, um caráter admirável, que não serve a Deus ainda. Como também tem pessoas que dizem que servem a Deus e têm um caráter que não faz jus da palavra do Senhor, que não dá um bom testemunho. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Todos nós precisamos chegar até a Deus, pedir direção de Deus. Para quê? Para que através disso, Deus nos dê o direcionamento da palavra do Senhor. E assim como aconteceu nesse contexto bíblico, onde as cadeias foram quebradas, aonde aquelas pessoas que estavam doentes foram curadas, aonde os pobres também seriam libertos dessa pobreza espiritual, aonde esses cativos, porque a palavra cativo também era muito usada nos campos de batalha, quando um reino vencia outro reino, e a partir daquele momento eles traziam outros cativos, e ao trazer esses cativos, eles pegavam eles e fazia com que eles fossem escravos. E quantos de nós não fomos escravos um dia? Quantos de nós mesmo, hoje, dentro da igreja, estamos sendo escravos de uma determinada situação? Seja ela da pornografia, seja ela, sei lá, de certas coisas que você tem feito, não sei, mas Deus sabe da sua vida e Ele quer tratar com você nessa noite. Ele quer entrar nos campos no qual você está fragilizado e quer tratar contigo, quer tratar comigo. Ele quer tratar com nós. Eu vou usar o pronome nós, para que eu não esteja excluso desse contexto. Porque todos nós precisamos ser tratados de certa forma pelo Senhor. Não existe supercrente. Nesse contexto que eu falei agora há pouco, o supercrente era Elias. Mas em um determinado momento, ele estava numa caverna, estava em depressão. Era necessário que Deus tratasse aquilo que ele estava sentindo. E ele foi tratado. E Deus o levantou e fez com que ele ainda derramasse óleo sobre a cabeça de rei e a cabeça de profeta. Mas que nesse contexto no qual nós estamos, o óleo que nós precisamos é o óleo, é a presença do Espírito Santo, é o direcionamento da palavra, para que nós venhamos tomar a direção do Senhor. Uma pessoa chegou em mim essa semana, a minha esposa sabe, e nós estamos fazendo a reunião lá
Aí, todas as segundas, aí ela falou, olha, vamos fazer o seguinte, vamos derramar o óleo, falei, o óleo que nós precisamos é o óleo do Espírito Santo. O óleo de hoje é o óleo do Espírito Santo. Nada contra quem faça. Porque nesse contexto bíblico do Antigo Testamento, ao derramar o óleo, entende-se que era um ritual de fé. Era necessário, como aprendemos hoje de manhã na escola dominical, através disso, ele estava demonstrando que tinha fé. Ele estava demonstrando que aceitava aquilo que Deus tinha para ele. Mas hoje, qual é a forma de ser derramado óleo sobre nós? É aceitarmos a Cristo como único, suficiente Salvador e andarmos no caminho do Senhor. E deixa eu lhe falar uma coisa, não vai ser fácil, mas é gratificante. Porque ao vir para Cristo teremos luta, mas a Bíblia diz que nós teremos um amigo, e esse amigo estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Louvado seja Deus.